O dom da vida, o mistério da morte, a experiência do sagrado. Desde os primórdios da vida, a religião acompanha o homem em sua busca constante de si mesmo. Antigos profetas e mitos ancestrais, rituais e símbolos, sacerdotes e fiéis. Entre os lugares sagrados e tradições milenares, esta é uma viagem através das principais religiões, os cultos e as filosofias espirituais do mundo. Até o descobrimento do antigo bem que se esconde nas raízes da fé. O grande cisma de 1054 resultou de um processo cheio de desacordos teológicos e políticos e marcou o nascimento da Igreja Ortodoxa. No mundo inteiro, existem cerca de 240 milhões de fiéis que aceitam como verdadeira esta versão do catolicismo. Mas qual a importância da figura de São Paulo? Quais são as igrejas nacionais autocéfalas? Que importância têm os ícones sagrados? Logo após a manifestação de Jesus, as primeiras comunidades cristãs foram vítimas de forte perseguição pelos judeus por serem consideradas como seitas perigosas. Por volta do ano 10 depois de Cristo em Tarso, na atual Turquia meridional, nascia o jovem Saulo, que foi criado sob os preceitos da lei judia e que logo partiu para estudar em Jerusalém. Lá começa a agredir os cristãos, motivado por seu fervoroso fanatismo religioso. Mas durante uma expedição para Damasco, Saulo viu-se envolvido por uma luz fulgurante que o cegou e o fez cair do cavalo. E o Senhor então lhe falava, convidando a converter-se para anunciar sua palavra ao povo. Sua queda do cavalo simbólica representa a queda de suas convicções anteriores e que, sendo cidadão romano, mas de origem hebraica, de cultura hebraica, havia assimilado. A comunidade judaica ficou desconcertada com o relato dele, mas Saulo quis batizar-se como cristão. Recobrou a visão e decidiu retirar-se para o deserto para meditar. Ao sentir-se confortado e guiado pelo Senhor, Saulo voltou para o povo e começou a anunciar o evangelho nas províncias do Império Romano, adotando o nome latim Paulo. No início, sua atividade missionária enfrentou a desconfiança dos cristãos, que recordavam sua feroz hostilidade contra eles. Mas graças à intervenção dos demais apóstolos, Paulo foi sendo aceito e começou a realizar conversões e curas. A ajuda concreta que oferecia às comunidades cristãs em pouco tempo desatou a ira tanto dos judeus quanto dos pagãos. Suas viagens apostólicas o levaram até a Ásia Menor, Macedônia e Grécia, nação em que Paulo fez um grande discurso, no Aerópago de Atenas, onde foi flagelado e encarcerado na cidade de Filipos. Para nós, filipenses, o apóstolo Paulo é quem nos ilumina porque a igreja de Filipos foi fundada por ele. Na cidade de Filipos, Paulo batizou Lídia, uma comerciante muito conhecida e respeitada de tintura púrpura. Lídia foi a primeira mulher a ser batizada como cristã em toda a Europa. Ela era judia e sua alma estava preparada para receber o cristianismo. E quando o apóstolo Paulo aqui chegou, ela ouviu suas palavras com outras mulheres. Abriu seu coração e aceitou a palavra de Deus em seu coração, sendo batizada pelo próprio apóstolo Paulo no rio Zigate, onde nos encontramos agora. A atmosfera que Paulo encontra ao retornar a Jerusalém estava muito tensa. Ele foi processado pelo Sinédrio por ser cristão, mas graças à sua cidadania romana, conseguiu apelar ao juiz do imperador e conseguiu se deslocar para Roma. Lá encontrou-se com Pedro e juntos fizeram um aporte fundamental, tanto para o nascimento como para a organização da comunidade cristã.
Mas o tribunal romano condenou Paulo à morte e, finalmente, no ano 67 depois de Cristo, ele foi decapitado sem nenhuma piedade. Paulo era um homem muito culto. Foi o grande artífice da expansão da igreja. Dentro de cada civilização, ele conseguiu unificar uma mentalidade, graças à qual nasceram igrejas distintas. A igreja de Alexandria, a igreja de Constantinopla, a igreja de Jerusalém, a igreja de Roma, que já havia nascido graças a Pedro. Depois da morte de Paulo, os cristãos continuaram a reunir-se clandestinamente até o ano 313 d.C., quando o Edito de Constantino sanciona a liberdade de culto para todos os cidadãos romanos. Durante esse período, o Império Romano foi progressivamente entrando em crise, dividindo-se no Oriente em Bizantino e ao Ocidente no de Roma. Ocorreu então uma fratura similar no cristianismo, que foi se dividindo segundo tradições distintas, em que cada grupo estava convencido de representar a verdadeira sucessão dos apóstolos. O grande cisma de 1054 d.C. foi o ápice de um processo cheio de desacordos, tanto políticos quanto doutrinários, e marcou o nascimento da Igreja Ortodoxa. Ortodoxia é uma palavra grega que não se traduz em outras línguas e provém do grego antigo, significando, por um lado, opinião e, por outro, culto correto. Ortodoxia significa, portanto, opinião correta, ponto de vista frente a Deus, frente ao homem e frente ao mundo, e a correta interpretação da adoração a Deus. A ortodoxia se identifica com a Igreja Ortodoxa, uma igreja atemporal que conserva a fé dos profetas e apóstolos e dos santos da igreja. Seu centro é o patriarcado ecumênico e conta com ramificações por todo o Mediterrâneo e mundo eslavo, e também no Novo Mundo. Sendo a herdeira do Império Bizantino, a Igreja Ortodoxa não reconhece a infalibilidade da autoridade do Papa de Roma, já que ela é guiada pelo próprio Espírito Santo. A ortodoxia é composta por um conjunto de igrejas que estão unidas por um vínculo comum. Cada uma das 14 igrejas ortodoxas é autocéfala, independente, conta com um arcebispo à frente do sínodo, ou seja, a totalidade dos hierarcas, bispos e bispos metropolitanos. Certamente o Patriarcado de Constantinopla se reconhece histórica, simbólica e honorificamente como a cabeça da Igreja Ortodoxa, sendo chamado de Patriarcado Ecumênico, e agrupa e coordena os outros 13 arquibispados. Existem inúmeras diferenças nos significados em diferentes lugares. Nós falamos de costumes locais. Algumas formas de expressão da fé podem ser diferentes dependendo do lugar. E é por isso que o significado essencial que nós reconhecemos e aceitamos está na união da fé e não nessas pequenas diferenças de expressões. O mistério da Trindade é o núcleo central do ensinamento cristão. Deus é um só e a fonte da divindade. Ao mesmo tempo, ele se compõe de 3 pessoas distintas, muito embora indivisíveis: Deus Pai, Criador de todas as coisas; Deus Filho, Verbo encarnado que desceu à terra; Deus Espírito Santo, sopro consolador e doador de vida. Deus desceu à Terra por seu imenso amor pela humanidade, enfrentando e derrotando o mal através da ressurreição de Cristo. A ressurreição é a certeza de que a
aquilo que sucede a Cristo, sucede a cada homem. É o reconhecimento de que a nossa ressurreição é uma realidade à espera que esperamos a cada momento. Tendo sido criado à imagem de Deus, o homem pode transformar livremente, através da graça, esta imagem em semelhança, participando ativamente do advento do reino, o qual já pode saborear nesta vida, por ser livre da culpa do pecado original. O pecado original na Igreja Ortodoxa não é desobediência do homem com Deus, e sim o fato de interromper a comunicação com Deus, não se relacionar com Ele, e deixando de se comunicar com Deus, também não tem comunicação com o próximo, nem com a natureza e nem consigo mesmo. Este é exatamente o sentido do pecado. Algo que se rompe e se converte em duas metades. Para o cristianismo, a figura central é a Theotokos, a Mãe de Deus e de toda a humanidade. Os fiéis ortodoxos pedem sua intercessão nos momentos mais importantes de suas vidas. De fato, Deus se encarnou em Cristo através da Santíssima Virgem Maria. A teologia ortodoxa diz que a Virgem foi e continuará sendo um simples ser humano, mas foi o ser humano que serviu de ponte para trazer Deus para a Terra. Efetivamente, na Igreja Ortodoxa, nós a honramos de forma particular, com muitas festas durante todo o ano. E muitas igrejas são dedicadas à Virgem. As Sagradas Escrituras, compostas pelo Antigo e o Novo Testamento, são os textos nos quais se baseia o cristianismo. Em particular, entre os ortodoxos, as obras dos padres da Igreja têm uma grande relevância. Eles interpretaram a Bíblia, proclamaram a palavra de Deus e tentaram proteger os homens das heresias. Aqui temos um livro do Antigo Testamento, o livro de Jó, um manuscrito ilustrado do século VIII. Considerado o melhor manuscrito ilustrado de todo o Oriente. Sim, temos aqui uma obra célebre de São Gregório Nacianciano, o teólogo. Um monge foi levado para se converter em sacerdote, o que ele não queria, mas conseguiram isso, e foi então quando fez o famoso discurso sobre o clero que começa com "Eu fui vencido". Podem ver o texto ilustrado escrito com grandes letras, ou "Eu fui vencido" logo no início e na continuação de seu discurso. Nós encontramos na biblioteca do histórico monastério de São João, o Teólogo, em Patmos. O manuscrito que aqui é preservado é uma interpretação do texto do Apocalipse, do arcebispo Andrés de Cesária. Foi escrito no século XII d.C., uma das interpretações mais antigas do texto do Apocalipse. Na ilha de Patmos, também se encontra a gruta em que, por volta do ano 96 d.C., São João escreveu o Apocalipse, o texto que encerra a Bíblia cristã. Um dia, num domingo, à hora da reza, ouviu a voz de Deus que disse: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Escreva o que houve num livro." João ditava e seu discípulo, o diácono Prochorros, escrevia um livro.
É um livro para todas as épocas e as pessoas o leem com muita preocupação, porque certamente não é um livro fácil de se interpretar. A mensagem mais importante que extraímos ao final é que a força de Cristo vencerá. Vencerá a força do bem. Porque no livro existe uma luta entre o bem e o mal. E ao final Cristo triunfará novamente, com toda a sua glória e com toda a sua potência sobre a terra e sobre a humanidade. Depois que Paulo foi visitado por Jesus, ele se converteu e começou a anunciar a palavra de Deus. A ortodoxia, herdada do Império Bizantino, na realidade é uma comunidade heterogênea de igrejas nacionais autocéfalas. Para todo fiel ortodoxo, seu vínculo com a igreja se expressa especialmente através da liturgia. Na vida da igreja existem formas de expressão da adoração que podem se distinguir entre o que é programa litúrgico diário da oração comum, ou seja, as paróquias têm cada dia matinas, têm vésperas, têm um programa de oração. Durante o sacramento da Eucaristia, são recitados salmos e comentam-se as leituras bíblicas, ao som de uma sucessão de hinos cheios de poesia e que anunciam a beleza pacificadora do reino de Deus. Toda vida é um sacramento. Temos que tomá-la assim. A vida é um dom de Deus, então é um grande sacramento, é um mistério. Mas nós precisamos tocar em algo. Então os sacramentos nos ajudam a nos conectar de uma maneira física ao que cremos espiritualmente. Ano a ano, os lugares visitados por Paulo ao longo de suas viagens apostólicas convertem-se em metas para centenas de fiéis. Para os ortodoxos, as igrejas constituem um lugar de reconhecimento de Deus, onde sua luz assiste e ilumina o coração dos homens. Toda a estética do lugar, a estética da adoração, a estética da igreja, a estética do templo, é um tipo de teologia que se expõe com cores, com pedras, com madeira, com todos os materiais que o mundo oferece, fabricado pela mão do homem para pôr de manifesto sua relação com Deus e com os valores de Deus. As relíquias não são aquilo que muitas vezes dizem idolatria. Não temos relíquias porque adoramos os ossos, e sim porque, nas relíquias dos santos, nós vemos a graça de Deus. Além de que muitas relíquias de santos têm sinais admiráveis. Dentro dos edifícios religiosos ortodoxos encontram-se monastérios. Neles, monges laboriosos levam uma vida de recolhimento, trabalho e oração. Junto ao Monte Athos, os sugestivos monastérios de Meteora, na Grécia, representam um louvor ao Senhor em céu aberto. Estamos no monastério da Santíssima Trindade em Meteora, que remonta a uma tradição e história de mais de 6 séculos. Os monges subiram pela primeira vez buscando uma vida ascética. Ermitã foram pioneiros que se lançaram valentemente sobre as rochas em condições difíceis e criaram uma vida sobre aquelas rochas duras. E assim como se também fossem pequenos criadores, já que eram imagens de Deus, os monges acabaram se convertendo igualmente em criadores e fizeram também arte sobre as rochas. Os locais de culto adquirem um valor sagrado, já que encerram um universo simbólico onde se destacam os ícones sagrados. Expoentes da arte bizantina, os ícones representam cenas das escrituras e dos santos venerados. Eles enriquecem os edifícios e inclusive delimitam o espaço sagrado do altar, no chamado iconostásio.
O iconostássio, ou retábulo, como também ele é chamado, não existe desde sempre. Foi algo posterior, durante os anos bizantinos. É devido a razões históricas e não tem nenhum significado dogmático. O ícone é a prova da verdade da encarnação na palavra. Porque Deus se converteu em homem. Os ícones não ensinam apenas, não são simplesmente a Bíblia nos analfabetos. Eles desempenham também um papel. São reflexos do original. Não existe realmente a terceira dimensão. E se existe, está deformada. Não interessa ao artista. O que interessa ao artista é enfatizar a relação da matéria com o mundo espiritual. Atualmente, a profunda tradição da iconografia se acha florescente e novamente está gerando interesse em muita gente. Este é o meu estúdio, mas é o escritório onde eu trabalho há 4 anos. Eu dou aula a algumas pessoas e lhes ensino as técnicas de pintura da arte bizantina. Uma boa parte dos pintores não copiam simplesmente aquilo que foi feito antes. Eles assumem fazer pintura, a linguagem plástica, e traduzem ao mundo de hoje como homens do século XXI, homens que têm seus carros e que usam a internet. Tentam, pois, pintar com os princípios da pintura bizantina, mas de um modo atual. Gosto da geografia 1 bizantina porque creio que se trata de algo mais interior. Não se constrói simplesmente contemplando ícones. Creio que fazemos parte daquilo que nós mesmos construímos. E também que o rosto ao qual nos decidamos em cada ocasião nos ajuda muito. A arte sonora também está vivendo uma etapa fecunda na redescoberta de suas raízes. A Igreja de Salônica acompanha muitos jovens ao longo desse processo. Nosso coro vai desde a música bizantina até a música grega atual. E servimos com coerência e fidelidade sempre no seio da paróquia, porque cremos que a paróquia ortodoxa tem como objetivo essencial a vida mística, além de sua ação litúrgica. Creio que nossa presença é enérgica e fundamental, que se demonstra com as crianças que continuamente vêm nos repor forças, e já vamos nisso tudo há 24 anos. A arte, em geral, é uma forma de dizer a alguém aquilo que não se pode dizer simplesmente por palavras, a forma de expressar essa relação do homem com Deus. Mas agora restam a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 coisas, mas a principal delas é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Tomando como exemplo os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs, a Igreja Ortodoxa põe a serviço dos mais necessitados grande parte de suas energias. De fato, é entre os últimos onde o cristão encontra-se com o verdadeiro rosto de Jesus. Esta sede tem como sinal distinto as pessoas pertencentes às classes mais baixas da sociedade, economicamente falando, os mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que se destacam por sua profunda fé em Deus.
A caridade como um humilde serviço para os pobres. Os ícones como a representação do Verbo encarnado. As igrejas como os lugares destinados ao reconhecimento ante ao Senhor. A Eucaristia como o mistério sobre o qual se baseia a liturgia. As obras dos padres como as composições inspiradas por Deus. A Santíssima Trindade como a verdade fundadora do cristianismo. A conversão de Paulo, o valente missionário da palavra de Cristo que inspirou o nascimento da Igreja Ortodoxa.